E aí, queridos, e eu quero que você abra no texto de Mateus, do capítulo 10, você abra na parte que está aparecendo aí, do verso 16 em diante, embora eu vá ler apenas o verso 16, e a continuidade eu quero só mencionar algumas coisas na expectativa de que eu não me alongue muito, porque se eu fosse falar sobre tudo que está dito entre os versos 16 e 33, a gente ia ficar a manhã inteira aqui. Então, o verso 16 de Mateus 10 diz: eis que eu é Jesus falando, eu, Jesus, vos envio a missão de vocês, o trabalho de vocês. A partir do meu envio, eu vou jogar vocês no mundo. Eu vou desamparar vocês à terra, mas vocês não ficarão sós. Vocês só têm que aprender o que vem pela frente, para ninguém se assustar. E vocês têm que saber que eu estou no controle. Sou eu aquele que envia a vocês, não a outros. Mas não esqueçam, eu estou aqui no meio disso, mas foi Ele que me enviou. E se Ele me enviou, eu não preciso temer nada, embora eu necessite andar com toda a sensatez, com toda a sabedoria, com toda a ousadia, porém com toda a moderação. A tríade da sabedoria divina em relação a nos enviar ao mundo é essa, que nós recebemos não espírito de covardia. Covarde não serve para servir o Evangelho. O covarde não serve para andar em obediência a Jesus. O covarde se assusta, corre, deixa, abandona, acha pesado demais, não quer o peso, não quer o sacrifício, não quer nenhuma forma de incômodo, não quer. Se o servir a Deus em Cristo, no Evangelho, implicar em demanda, em desafio, ou mesmo, quem sabe, em risco, ou talvez até em sofrimento, o indivíduo foge e se escandaliza. Eu não sei de onde é que vem esse engano de que andar com Jesus é algo confortável. Andar com Jesus é tudo menos confortável. Eu tenho conforto, mas não é confortável. Eu tenho consolação, mas não é sem aflição. Eu tenho fé, mas não é sem desafio. Eu tenho alegria, mas não é porque eu não sou entristecido. Eu tenho poder, mas não é porque eu não seja enfraquecido. Eu tenho disposição, mas não é porque eu não canse. Eu tenho a certeza da minha riqueza em glória, e da glória que me habita e da glória que me aguarda. Mas não é porque eu esteja cercado de benesses, seguranças e favores. Muitas vezes, como Jesus disse, a gente tem 100 casas, 100 campos, 100 fazendas, 100 com C, centenas, e ao mesmo tempo não é dono de nenhuma, nem de coisa alguma.
nem possui poupança alguma, não tem escritura de posse nenhuma, mas é dono de tudo. Tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, assim como Cristo é de Deus, vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus, e Deus, o Pai, não abandona o Cristo. Assim como eu, que sou de Cristo, não sou abandonado por Ele. Eu sou tratado por Cristo como o Pai trata Cristo. Aí você diz, vige, e a cruz? A cruz, Jesus disse que é para a gente segui-lo, tomar a nossa cruz e ir adiante. Porque não é isso que mata, não é isso que destrói. Jesus diz o que destrói. Mas antes, ele nos adverte e nos dá esse tema para ser o tema que nos oriente do dia de hoje, a guardar no coração a palavra que eu estou dizendo a você. E o Braulio vai colocar aí, prudente como serpente, simples como uma pomba. Repita comigo, prudente como serpente, simples como uma pomba. A maioria de nós precisa desesperadamente, para atravessar esse planeta, esse tempo da história, aprender esse recurso. Prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Eis que eu vos envio como ovelhas, ovelhas para o meio dos lobos. É uma coisa maravilhosa como Jesus não tem medo de lobo, nem do leão, nem da cobra peçonhenta. Ele diz, eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Nada significa nada. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não fique escandalizado. Nós fomos enviados por Jesus, não como ovelhinhas para o meio dos bons pastores, as ovelhinhas para o meio das ovelhinhas altruístas. Não. Jesus disse, olha, eu vou deixar vocês na terra e vou enviar vocês. Vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Vou colocar o poder do dunamis, do fogo, da ardência, da ousadia, da coragem, sabendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder sem moderação é estupidez. Poder e ousadia sem moderação é fazer um contrato de risco com a existência. Não somos covardes. Temos dentro de nós a coragem do dunamis, do poder. Deus nos deu espírito de poder, nos deu espírito de amor. Amor. Poder sem amor se torna tirania de qualquer natureza, inclusive o poder espiritual, carismático. Sem amor, destrói o poderoso. Logo, logo ele se transforma num bicho, num lobo, num monstro. O que nos salva do exercício do poder é amor. E o que nos garante viver uma vida de amor lúcido é a existência de moderação, de sabedoria, de sobriedade, de reflexão sobre o que dizer, o que não dizer,
para quem dizer, em que hora, em que tempo, em que momento. Assim eu vos envio, como ovelha para o meio dos lobos, cheios do poder de Deus, do amor de Deus e do espírito de sabedoria, do Espírito Santo, espírito de moderação. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes. E se tem um animal prudente, é a serpente. Ela fareja, ela bota a língua, ela sente todas as moléculas e emissões de naturezas as mais diversas. Ela lê o ar, lê, não precisa sair de onde ela está, ela faz leituras perfeitas, concebe o ambiente, sabe aonde há perigo e aonde há comida. Essa é a prudência que Jesus diz que eu tenho que ter. A serpente se transformou numa simbolização, num arquétipo negativo na cultura judaico-cristã. Mas a serpente é um animal lindo, maravilhoso, extraordinário de sobrevivência. Ela já escapou de tudo que possa ter sido catástrofe sísmica no planeta. E elas estão aí atravessando a história da vida biológica no planeta por milhões de anos, porque são prudentes, porque não dão bote que elas não possam garantir, porque não tentam comer nada maior do que elas possam engolir. Elas sabem medir até onde podem ir e sabem se recolher para não serem mortas nem esmagadas. Elas não oferecem-se ao perigo. É essa prudência de quem examina. Isso não é covardia, isso é sabedoria. Muitas vezes o covarde é imprudente e vai andando imprudentemente, pensando que dá para correr, porque ele é covarde. Mas existem certas horas que o covarde não consegue delas escapar. Aliás, o covarde é quem mais é apanhado. É quem tem medo. Aquele que não teme, porém é prudente, não tem o que temer. Sede prudentes como as serpentes e simples, não complexados, não complexificados, não paranoicos, não desesperados, não cheios de teorias de conspiração, não tem chip na vacina, andem em paz, comam, bebam e agradeçam, andem com naturalidade como as pombas, atravessam as praças, pousam nos jardins dos ricos, não têm preocupação com o telhado do palácio ou da choupana, porque tem uma naturalidade enorme. Você olha para ela e sabe que ela não está ali para te morder, para te picar, para te envenenar, para te trazer nenhum mal. E é nessa simplicidade de quem não vem fazer mal é que eu tenho que aprender a caminhar, nessa prudência e nessa simplicidade. E aí, no entanto, após dizer isso, você vê no verso 17, Jesus dizer: e acautelai-vos dos homens. Acautelai-vos dos homens. Não é para ter medo dos homens, não é para fugir dos homens. Ao contrário, nós somos enviados para o meio de seres humanos que são como lobos, na sua matreirice, nos seus interesses, nas vantagens procuradas,
nas dominações pretendidas. Nós somos enviados para o meio dessa média ponderada de gente loba. Então, não tenham medo. Eu vos envio. Sejam prudentes e sejam simples, sejam naturais. Gente que anda olhando para trás vai ser apanhada na esquina. Pessoas que andam seguras e tranquilas no seu caminho atravessam um mundo sem acidentes. No entanto, acautelai-vos dos homens. Não se entreguem aos homens. Só porque ele disse, ele falou, ele prometeu, ele garantiu, você vai e se entrega. Nesses dias nós estamos vivendo um dos tempos de mais idolatria na terra acerca dos homens. É culto a todo tipo de ser humano. É culto a cantora, a cantores, culto a atores, a atrizes, culto a MCs, é culto a funkeiros, cultos variados, cultos de adoração, de choro, de desespero. Eu já ouvi meninas dizendo, se eu encontrar esse cara, ele pode me pedir o que ele quiser, que eu estou dando tudo o que eu tenho. Sem reservas. É culto a pastores, é culto a famosos gospel, é uma sofreguidão de idólatras, presente em todos os lugares. Aí sobe alguém para cantar, é fio na igreja, na reunião, é um desespero. O pessoal vai ali realmente é para curtir o artista, não é para adorar, não é para nada. Se não houver atração, ninguém aparece. Porque nós somos cada vez mais movidos a essa energia de suposto sucesso. É o que nos atrai, é o que arregimenta milhares de pessoas para gritarem o nome dos seus deuses, das suas deusas, dos seus divos e das suas divas, para todos os lados, e eles creem em tudo. Creem em tudo. Brigam, discutem, dizem, não, eu vi no Instagram. Mas e daí? Quase o que você não encontra ali é fato. Você encontra factoide, criação, produção, maquiagem, faz de conta, mas fato. Todavia, as pessoas acreditam cada vez mais nos homens. Tem gente com milhões de seguidores. Aí você vai ver o que a pessoa faz, não faz nada. Só promete bobagem, 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 e o pessoal baba cada vez mais. É um culto à bobagem, é a boca aberta para beber a saliva dos bobos da terra. Nesse espírito de idolatria, aí é que fica fácil a gente ser enganado pelos homens, de ponta a ponta do espectro social. E aí, quando eu falo homens, eu estou falando de humanidade, homem, mulher, de qualquer que seja o tipo ou gênero, pelo amor de Deus. Todo mundo. É disso que eu estou falando. Acautelai-vos dos homens. E aí Jesus diz o que os seres humanos fazem, e iriam fazer com eles. Eles vão entregar vocês, se eles tiverem possibilidade de associarem vocês a alguma coisa criminosa, eles vão fazer isso. Fiquem preparados, vocês não vão ter sossego, vocês serão levados a julgamentos religiosos e a julgamentos judiciais. Isso naquele tempo, onde o julgamento religioso podia acabar em pedrada, morto por apedrejamento. E o julgamento religioso em crucificação ou decapitação ou qualquer coisa do gênero. Hoje em dia nós temos leis que nos protegem um pouco mais disso, mas não de todo. Há muito tipo de outras formas de perseguição, de coibição, de proibição, de castração, de
podamento, de exílio, de ostracismo, de afastamento da pessoa do convívio social, porque você não assumiu se tornar como eles, não quis se uniformizar com o uniforme deles. Aí, qualquer que seja a razão, nos nossos dias, mudaram as causas aparentes, mas os resultados de alijamento são os mesmos resultados de alijamento. E aí Jesus prossegue dizendo aonde eles seriam levados, que isso era para servirem de testemunho. Diz, e quando vos entregarem, não vos preocupeis. Vocês vão para o meio de lobos, o ambiente vai ser hostil, do ponto de vista religioso e do ponto de vista até judicial, mas não tenham medo. Sejam prudentes, sejam naturais, andem pela vida. Sejam cautelosos, mas não sejam amedrontados. Saibam o que pode acontecer, mas não busquem provocar isso para que com vocês aconteça. E em qualquer circunstância onde vocês sejam constrangidos a ficar, impostos, jogados ali para serem examinados, ou para serem julgados, ou para serem detratados, maltratados, como acontece hoje em dia com muita gente, especialmente no ambiente religioso, Jesus disse, não vos preocupeis, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, é quem fala em vós. Ele nos envia para o meio de lobos, com prudência, com naturalidade, com cautela, com coragem e com essa certeza de que nós estamos habitados por Deus, pelo Espírito Santo. Quanto mais eu sinta que eu estou num ambiente de hostilidades, de exames, de escrutínios a meu respeito, desculpem, mais à vontade eu fico. Mais à vontade, cauteloso, mais à vontade. Natural. Eu sei que aquele que fala em mim é poderoso. E eu não me preparo para nada, já está tudo preparado aqui dentro, com sabedoria, ousadia, amor e poder no Espírito Santo, dentro do meu coração. E Jesus prossegue e diz para a gente não ser ingênuo, porque é uma época difícil, até dentro de casa. Irmãos contra irmãos, pais perseguindo filhos, filhos odiando pais, por razões as mais variadas. É guerra religiosa, é guerra por causa de identidade sexual, é guerra por causa de algum tipo de mau hábito que alguém adquiriu, aí o pai quase que expulsa de casa, às vezes expulsa, porque o menino está fumando, ou porque ele gosta de cannabis, ou porque ele voltou com cheiro de cerveja. Aqui é casa de Deus, vá embora, aqui eu não admito. E eu encontro milhares por aí que foram expulsos das casas dos seus pais por causa da guerra interna que se abriu contra uma pessoa. E, às vezes, não é por causa de temas dessa natureza que eu mencionei, que são bobos em si, mas, às vezes, é por causa de fé, porque o indivíduo deixou de crer como aquela família crê. Passou a crer, por exemplo, na liberdade do Evangelho.
na simplicidade do Evangelho. E já não se submete a todas as regras podadoras, castradoras, dominadoras da religião. E aí são maltratados, são abusados, são tratados como desviados, como quem perdeu a fé, são apresentados como ovelha negra ou nem são. E você se escandaliza? Jesus disse que se você fosse seguir o Evangelho em si, praticado e vivido automaticamente, já produz tudo isso. A gente é odiado por causa do Evangelho. Eu conheço gente que me odeia porque eu prego o que eu prego, porque eu sou como eu sou e quem eu sou. Ficam com ódio. Alguns até porque não têm coragem de ser livres como eu sou, mas odeiam por qualquer que seja a razão. E Jesus diz, vocês, no entanto, não voltem atrás, está me entendendo? Minha querida, meu querido, não volte atrás. É difícil, mas não volte atrás, prossiga. Jesus disse, prossiga, prossiga. É recorrente, ele diz no verso 23, essa perseguição não vai cessar até que eu volte. Aonde vocês forem, haverá. Não esperem que jamais haja, porque haverá sempre. E não se escandalizem de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, porque vai ser assim até o fim. E não é de admirar, Jesus disse. O discípulo não está acima do seu mestre. Olha como eles me tratam. Eles me tratam como diabo. Eles me chamam de Belzebu. Eles dizem que eu sou um falso profeta, um falso Messias. Que eu sou o maior herege de Israel. Vejam como eles me tratam. E vocês não vão ser mais bem tratados do que eu se vocês viverem como eu e conforme eu ensino a viver. Vocês serão bem tratados se vocês seguirem os falsos profetas, os falsos ensinos, andarem com a igreja que bate continência para os poderes deste mundo, aí vocês serão incorporados como um grupo favorável. Mas se vocês andarem segundo o Evangelho, não haverá essa hora. Se eles chamaram a mim de Belzebu, eu que sou o dono da casa, como é que vocês acham que eles vão tratar vocês? É daí para baixo. Vocês vão ser os demônios do Tártaros. Não se preocupem, não se intimidem, sigam adiante. Não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. A verdade haverá de aparecer. E aí ele diz de novo no verso 26, portanto, não os temais. Quando eles disserem todos os impropérios e colocarem vocês nas listas negras, não tenham medo dele, nem de ninguém, pois nada deixará de aparecer. Eles mentem, eles escondem, eles apelidam você de diabo, de qualquer coisa, no entanto, a verdade vai brotar. Como Jesus diz claramente aqui, não há nada encoberto, não tenham medo deles, pois eles vão ficar com a bunda de fora na janela, na varanda. Eles vão sair no carro, sentados com a bunda de fora na janela, o mundo todo assistindo. Vão andar de papamóvel pelados. É o que Jesus diz, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nada. Eu vejo mentira, fake news para todo lado. Sabe o que me consola? Essa certeza de que isso tudo vai ser esfregado na cara
dos produtores de mentira. Isso tudo vai ser gritado do telhado, da varanda. Ninguém vai poder se ocultar, tudo será revelado. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Todo o poder do engano que a gente vê em volta, vai chegar a hora do mentiroso ser descoberto, do enganador ser despido, do mascarado ter sua verdadeira identidade revelada. Tenha paciência e não tenha medo. Prossiga. A verdade valida você. Ande no Evangelho e a verdade o validará. Ande no Evangelho e a verdade o validará em todos os seus caminhos. E Jesus diz, não tenham medo desses. Tenham medo é daquilo que pode corromper a alma. Tenham medo é daquilo que pode não destruir o corpo é bobagem, mas destruir a alma, o ser, a interioridade, a mente, a sinceridade, a verdade no coração de vocês. Isso é que mata. Tomem cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês aceitam, com o que vocês acolhem, com o que vocês aplaudem, porque vocês estão introjetando aquilo que mata. Mata o ser, mata para dentro, joga a vida da gente num verdadeiro inferno. Isso é aquilo com que eu e você devemos guardar a nossa atenção, a nossa vigilância, a nossa cautela, a nossa prudência, a nossa simplicidade interpretativa. Não temais a nenhum desses. Não se preocupem. Vocês estão na mão de Deus. É o que ele diz nos versos, do verso 30 em diante, 29. Vocês estão nas mãos de Deus, Ele cuida. Vocês são gente contada. Vocês existem para o Pai. Não tenham medo, vocês existem. Estão todos contados. Até o cabelo da cabeça. Tudo em vocês. Portanto, não tenham medo. Vocês têm um valor inestimável. Não pensem que o ódio dos homens tem qualquer equivalência com o cuidado divino em favor de cada um de nós, em cada um de vocês. É o que Jesus diz. Portanto, não tenham medo. Até os pardais existem para Deus, quanto mais vocês. E não se intimidem, e confessem o bom nome de Jesus. Confessem o Evangelho. Tem tanta gente que me diz aqui há tantos anos, Caio, eu creio em tudo que você prega, mas eu só não falo isso publicamente porque eu fico com medo da perseguição. Há anos que eu ouço isso. Eu ouço, não digo nada porque eu não regulo a fé de ninguém. Cada um ande conforme a proporção do dom da fé que recebeu de Deus. Mas eu lamento tanto, porque se eles tivessem a coragem mesmo de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, não precisa nem dizer que aprendeu comigo, não. Aprendeu com Cristo, porque foi com Jesus que eu aprendi e é de Jesus que eu ensino. Mas se tivesse essa coragem, como Paulo diz a Timóteo, esses que praticam o ministério com essa coragem adquirem para si mesmos forte intensidade, disposição de fé e intrepidez na confissão da sua fé. Jesus diz, no meio disso tudo, de perseguições de todas as naturezas, cobrindo todos esses escopos da vida, todavia, não sejam covardes. Confessem.
Confessem, ensinem, confessem e declarem a palavra de Jesus diante de todos os homens ou de qualquer ser humano. Faça isso com prudência, faça isso com simplicidade, faça isso com sabedoria, mas não deixe de fazer isso. Confesse, não se envergonhe, não se encolha, não negue, vá adiante de todo o seu coração, sem nenhum medo, mesmo que vocês estejam enxergando os dentes raivosos dos lobos perseguidores, não tenham medo. Aí você diz, mas Caio, você tirou amanhã para falar uma besteirinha dessa? Ah, minha irmã, meu irmão, quem me dera você vivesse segundo essa besteirinha. O mundo seria outro. Seria outro. Eu vejo cada vez mais assim amigos queridos que dizem, essa mensagem que você pregou, eu preguei lá na minha igreja e foi uma bênção. Teve muita gente quebrantada. Eu só não disse que ouvi de você, que era para as pessoas não ficarem com os ouvidos fechados. Eu digo, olha, a mensagem não é minha, eu só sou um portador. E espero estar sendo um portador fiel, simples, verdadeiro, claro, do Evangelho puro e incontestável de Jesus. Mas não tenha vergonha, nem dele, nem do seu Evangelho. Anuncie com coragem, sabendo que nós somos enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, é para ter prudência de serpente e é para ter a naturalidade de uma pomba livre que anda em qualquer lugar sem apresentar a paranoia de quem se acha perseguido. Perseguidos seremos, mas não viveremos como perseguidos. Quem quiser me perseguir, que me persiga. Eu vou continuar andando como uma pomba livre. Prudente, mas livre. Para lá e para cá. Sabendo que vai chegar a hora em que toda a verdade vai aparecer. E que será proclamada do telhado, da varanda, que a luz vai raiar e você vai ser visto como alguém que ficou o tempo todo ao lado da palavra e que não negou a confissão de Jesus na sua vida. Isso não é confessar um nome, isso é confessar um modo de vida, um estilo de vida, um compromisso de vida, uma obediência de vida, uma simplicidade de vida. Jesus, eu te imploro que essa palavra simples, 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 dita do jeito que tu pretendeste ensiná-la e falá-la, tenha sido compreendida, agasalhada, encrustada, enraizada, plantada, enfiada no carnegão mais profundo do nosso ser. E que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma dessa vida arranque essa palavra de nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.